Olá, sejam bem-vindos a mais um treinamento aprendendo sobre caldeira de recuperação. Agora esse módulo estamos chamando de geradores de vapor, né? Qual que foi o objetivo de criar esse módulo, né? Aprendendo sobre caldeira de recuperação, módulo geradores de vapor. Porque normalmente, né, hoje em dia a gente percebe que as pessoas já entram diretamente na área de recuperação, né? Seja caldeira, evaporação, né, causticação, forno de cal. E normalmente ela vê lá a caldeira de recuperação e normalmente entende, é uma caldeira que vai recuperar alguma coisa. Mas antes de qualquer coisa, a caldeira de recuperação é um gerador de vapor, né? Uma das suas funções principais também é gerar vapor. Então, a gente que está no dia a dia, né, do trabalho, percebe que as pessoas, né, que entram, né, o auxiliar de produção, ou mesmo alguns operadores que já têm um pouquinho de experiência, não conhece ainda algumas definições do que é um gerador de vapor. Então, assim, a ideia desse módulo é a gente conhecer os geradores de vapor, né, quais são esses tipos, né? É uma caldeira flamo-tubular, uma caldeira aquatubular, né, uma caldeira classe A, classe B, ou é uma caldeira elétrica, tá? Então, a ideia é conhecer essa noção básica de geradores de vapor para agregar no conhecimento do dia a dia, né, do profissional que está ali envolvido diretamente com a caldeira de recuperação, mas que ainda não domina, né, porque antes da caldeira de recuperação existe toda uma história, né, dos geradores de vapor. Né, a caldeira de recuperação não surgiu primeiro a caldeira de recuperação, surgiu primeiramente os geradores de vapor, né, creio que 100, 200, 300 anos atrás a gente já teria aí os primeiros geradores de vapor, tá? Os primeiros estudos, as primeiras construções. Então a ideia é trabalhar com isso aí, né? O conceito básico do que é um gerador de vapor. Então, para começar, né, eu acho que é importante o termo, né? Entender o que é o vapor, né? A gente está falando de gerador de vapor, mas o que é o vapor? Vapor é o gás formado quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Um exemplo mais clássico, mais simples, é quando você está na casa e está fervendo ali a água, né? Você percebe sair aí um pouco de vapor. Esse vapor, claro, é um vapor úmido, né? Seria um vapor saturado, mas o conceito é esse aí, né? Então, é quando a água ali, né, passa do estado líquido para o estado gasoso, então nós temos o nosso vapor d'água. Então, como eu disse, né, anteriormente, né, aquele vapor que a gente ferve a água em casa, ele é mais úmido, né? Mas existe um nome mais técnico que a gente usa aí nas fábricas, né? Então, hoje nas fábricas, principalmente de celulose e papel, a gente tem aí o termo de vapor saturado e vapor superaquecido. Então, só para lembrar, né? Então, vamos entender aqui um pouquinho desses dois conceitos aí de vapor saturado e vapor superaquecido. Vamos imaginar que o vapor, a água está aqui a 0 graus e a gente começa a fornecer uma determinada energia e a temperatura dessa água vai subindo, né? Sabemos aí, né, que a pressão atmosférica, a água vai ferver próximo de 100 graus, né? Então a água, à medida que você fornece energia, a água chega até 100 graus, né? E aí a partir de 100 graus o que acontece? A energia que ainda continua sendo cedida para a água começa a transformar, começa a evaporar essa água, né, fazendo-a virar vapor. Então, perceba que a temperatura se estabiliza em 100 graus até você ter a última gotícula de água. Então, a partir da última gotícula de água que você ali, né, evaporou, fez virar vapor, né, esse vapor a gente considera de vapor úmido, e a partir daqui, né, que você começa ainda a fornecer energia para esse vapor úmido, ele começa a ficar seco, e aí nós temos a definição de vapor superaquecido. Então, o que seria então o vapor saturado? Aplica-se ao vapor quando uma porção das suas moléculas de água já deram suas energias, calor latente, e condensam para formar pequenas gotículas de água. Então, assim, ó, falando ainda em calor latente, calor sensível, né? Então, assim, ó, enquanto há mudança, variação de temperatura enquanto você está aquecendo a água, né, é calor sensível, né? E quando não há mudança de temperatura, mas há mudança do estado físico, né? Então nós temos o calor latente. Então o calor latente é onde você tem
a maior quantidade de energia, né? Você precisa da maior quantidade de energia para transformar essa água em vapor, tá? E vapor superaquecido, só para complementar aqui, né, que seria a medida que você continua fornecendo energia, né? Aplica-se ao vapor quando todas as suas moléculas de água mantêm-se em estado gasoso, né? É um gás transparente. Só lembrando que, né, falando já em segurança, o vapor superaquecido, por ele ser tão seco que você acaba não enxergando ele, né? Então é importante ter cuidado, né? Claro que se tiver um vazamento, o ruído é muito grande, porque normalmente os vapores superaquecidos a gente trabalha com altas pressões, então você vai perceber aí, né, pelo ruído que vai ter do vazamento do vapor superaquecido, mas possivelmente você não vai estar enxergando ele, então é importante ter um pouco de cuidado ao passar próximo de algum vazamento para não se queimar, tá? Então esses são os dois conceitos importantes aí, né? Nós já falamos do que é vapor, e aí o vapor ele é dividido entre vapor saturado e vapor superaquecido. Hoje, para nós, saindo um pouquinho fora dos conceitos aqui de geradores de vapor, hoje o importante para as indústrias, né, no caso indústria celulose e papel, é o vapor superaquecido, porque com vapor superaquecido eu vou poder rodar os turbogeradores e, consequentemente, gerar energia para a própria fábrica e hoje com a modernização, com o avanço da tecnologia, equipamentos mais eficientes, a gente consegue aí vender energia, né, o excedente para colocar no mercado e vender aí para outras indústrias, para consumidores residenciais, por exemplo. Continuando, né, então onde utilizamos o vapor, né? A gente pode utilizar, não existe só, claro, né, quando a gente fala em caldeira de recuperação, nós estamos falando do segmento de celulose e papel, mas o vapor é utilizado para N segmentos, né? Então, onde utilizamos vapor? Em processo de fabricação e beneficiamento, na geração de energia elétrica, como eu comentei, né, principalmente nas indústrias de celulose e papel, é importante, na geração de trabalho mecânico, tá? A gente tem turbos geradores, mas também tem, por exemplo, no caso da caldeira de recuperação, né, na grande maioria você tem uma turbobomba. Então você usa o vapor para poder gerar trabalho mecânico, no aquecimento de linhas e reservatórios de óleos de combustível, tá? Então assim, o vapor é importante também, porque assim, ó, quando você trabalha na área de recuperação, você tem, por exemplo, vamos pegar a linha de licor preto para queima, nós vamos ver isso aí em um outro módulo, quando a gente estiver falando sobre o sistema de licor preto. Então o licor é muito concentrado, então se você tiver uma parada da linha por algum motivo, você precisa limpar essa linha. Então nós vamos usar o vapor para limpar a linha, nós vamos usar o vapor para aquecimento de óleo combustível, né? Hoje os óleos mais pesados, né, do 3A até o 7A, é muito importante você ter esse aquecimento do óleo, tá? E como eu disse anteriormente, né, limpeza de tubulações. Então o vapor tem muitas aplicações, certo? Então vamos lá, já falamos o que é vapor, né? Falamos de vapor saturado e vapor superaquecido, a aplicação do vapor, mas então vamos lá, qual que é a definição de um gerador de vapor, né? Caldeiras ou gerador de vapor. Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo. Então, se a gente gera vapor acima da pressão atmosférica, eu posso considerar que é uma caldeira, que é um gerador de vapor. Aqui tem um exemplo de uma caldeira, tá? Nessa foto aqui ao lado. Não é uma caldeira de recuperação, só lembrando que nós estamos falando sobre gerador de vapor, tá? Então, isso aqui possivelmente é uma caldeira que queima gás, queima óleo, até mesmo biomassa, tá? Na verdade, essa é uma caldeira que queima biomassa, está aqui o silo de biomassa. Então a biomassa é introduzida para dentro da caldeira, para dentro da fornalha, onde acontece a queima aqui desse combustível sólido, é gerado gases, né? E a água que está nos tubos da caldeira começa a aquecer até virar vapor, e aí esse vapor, é claro, né, volta aqui para o tambor de vapor, tá? Todos esses conceitos, esses equipamentos, nós vamos entrar em mais detalhes aqui ao longo do treinamento, tá? E aí, do balão ele vai para o superaquecedor, e do superaquecedor, né, como o próprio nome diz, transforma esse vapor saturado em vapor superaquecido, e onde a gente envia processo
possivelmente para a geração de energia elétrica. E aí os gases, é claro, da queima do combustível, eles circulam por toda a caldeira até sair na chaminé. Tá? Então é só uma introdução, mas nós vamos ver em mais detalhes tudo isso aí. Ainda falando em geradores de vapor, né, aqui a gente traz uma outra definição, né, é um trocador de calor, tá? Lembrando que uma caldeira, na verdade, é um grande trocador de calor, complexo que produz vapor a partir da energia térmica, combustível, ar e fluido vaporizando, constituído por diversos equipamentos associados, perfeitamente integrados para permitir a obtenção do maior rendimento térmico possível. Então, pegando aqui uma outra caldeira, tá? Também isso aqui não é uma caldeira de recuperação, mas é um gerador de vapor, né? Então assim, ó, quando fala em equipamentos perfeitamente integrados, a gente está falando, né, do superaquecedor, do feixe tubular, economizador, aquecedor de ar. Então todos os equipamentos, né, constituintes aí da caldeira, né, precisam estar perfeitamente integrado o seu funcionamento para a gente ter o maior rendimento térmico possível. Hoje em dia as fábricas buscam o maior rendimento térmico possível, tá? Então assim, ó, quanto mais vapor eu conseguir gerar com a mesma quantidade de combustível, melhor é para o processo, vai ter uma economia maior para a produção, tá? Mas isso nós vamos falar mais para frente também. Outra definição, tá? Eu coloquei aqui umas 3 definições, até para fixar bem o que é um gerador de vapor, tá? Em razão dos constantes aperfeiçoamentos e da grande intensificação da produção industrial, as caldeiras são hoje um dos alicerces da indústria mundial, já que geram vapor que é indispensável para diversas atividades. Então assim, ó, o gerador de vapor, né, a caldeira, está instalado em diversos segmentos, como nós falamos, né? E hoje é indispensável, porque você usa a caldeira até para aquecimento de água, e essa água, por exemplo, vai aquecer parte do processo industrial, tá? Usa caldeiras em hospitais, por exemplo, tá? Então hoje a caldeira, né, o gerador de vapor, ela é indispensável aí para o nosso dia a dia. Aqui está meu e-mail para quem quiser mandar alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade.